A saúde, sempre, eu acompanho pesquisas de opinião há mais de 30 anos, no plano municipal, regional e nacional. E sempre saúde. Quando perguntado qual a prioridade número 1 do próximo governo, saúde está sempre em primeiro lugar. Às vezes, nas recessões, desemprego, a questão do emprego emparelha com saúde e, em alguns centros urbanos, a questão da segurança pública. Mas saúde sempre em primeiro lugar. E essa centralidade foi reforçada com a pandemia. Todos perceberam a importância estratégica de uma boa política pública de saúde. Antes do SUS, o que nós tínhamos era uma população assistida pela Previdência, programas verticais do Ministério da Saúde, em alguns estados, atendimento de emergência, a filantropia das Santas Casas, principalmente, e a atenção previdenciária. A grande massa da população era desassistida, era conhecida e chamada de indigentes, quer dizer, uma classificação terrível, né, que correspondia exatamente a um período muito ruim da nossa história. Então, a construção do SUS é uma construção muito ligada à luta pela democracia. Então, o SUS certamente, a gente pode dizer, uma conquista da sociedade brasileira e que vem se desenvolvendo e hoje, seguramente, é o maior sistema de saúde universal do mundo em termos de cobertura populacional. Ele consome, ou ele participa com 9%, mais ou menos em torno disso, do produto interno bruto do país. E eu acho que, dentre as oportunidades, está a grande possibilidade de inovação do ponto de vista de incorporação tecnológica no atendimento dessas necessidades. Então, nós precisamos de investimento, precisamos de tecnologia e precisamos de melhorar a gestão. Eles medem basicamente a cobertura a partir de diversos indicadores de cobertura de serviços básicos. E o Brasil, ele é o primeiro entre os 10 países mais populosos da América Latina, em termos de cobertura, por volta do ano 2018. Né? O Brasil tem 79% de pessoas cobertas pelo sistema de saúde em 2018. Esse é o dado que basicamente está dentro da plataforma de acompanhamento do objetivo 3.8 do Sustainable Development Goals, o que é uma coisa muito interessante, né? O que mostra basicamente. Agora, hoje em dia, quer dizer, voltando à questão dos 79% de cobertura, nós temos também uma contrapartida. Nós temos 21% de pessoas que não estão cobertas por aquilo que seria, né, uma cobertura universal básica de saúde. Como é que a gente incorpora essas pessoas? Quais são os mecanismos que a gente tem que pensar para que essas pessoas possam ser incorporadas dentro do SUS? E aí eu voltaria um pouco para a questão do gap que a gente tem a partir desse período. Né? Eu diria que a pandemia ela trouxe, no início, uma grande desorganização. O Mandetta, quando estava lá, não é por ele estar na presença aqui com a gente que eu estou colocando isso, ele tentou estruturar um caminho especificamente para como é que a gente vai colocar a pandemia. Mas ele ficou muito pouco tempo, e depois veio uma fase muito grande de desestruturação, que é principalmente essa fase final que representou o Pazuello, que foi um período bastante difícil, até mesmo porque a gente não teve a antecipação das soluções relacionadas à questão das vacinas e nem um compromisso central do governo com a questão do distanciamento social. Então é muito importante ouvir essa construção e lembrar que o SUS não é produto de uma prancheta de laboratório, não é produto de uma prancheta, né, de planejamento, ele é fruto de um processo de construção política, social, que nos levou ao processo de redemocratização, inclusive. Né? A área da saúde foi uma das grandes aglutinadoras do debate da redemocratização, exatamente por incluir não só as ações de saúde, mas tudo que se refere à vida humana e ao espaço onde a vida humana se desenvolve. E nós temos um sistema, o maior sistema público do mundo, e talvez um dos maiores sistemas privados, né, de assistência à saúde do mundo. A saúde suplementar não é um sistema completo de saúde, mas ela
não academicamente falando, mas lato sensu, ela é um subsistema de assistência à saúde. E nós temos no Brasil uma parte da população brasileira que tem dupla cobertura, que são os que têm plano de saúde, mas o SUS ele tem a obrigação constitucional de planejar a saúde para a população como um todo, porque eu não vejo saída a não ser nós discutirmos um modelo ganha-ganha. O setor privado, muitas vezes hoje, quando vem discutir questões com o regulador público, ele coloca demandas que são demandas dele, demandas do setor privado, não é um modelo ganha-ganha. É um modelo que eu quero melhorar isso, eu quero reduzir a regulação, eu quero mais liberdade no processo de definição dos planos. E o gestor público, muitas vezes, ele simplesmente ignora o setor privado. Ele quer apenas cobrar, por exemplo, ressarcimento, que é uma coisa já até meio ultrapassada. Então, eu acho que líderes dos dois setores precisam olhar para frente. Mas eu quero dizer que o SUS, para mim, ele só se fortaleceu. Porque se não fosse o Sistema Único de Saúde, se não fosse as nossas salas de vacina em todos os municípios brasileiros, se não fosse essa gestão tripartite, mesmo com as diferenças que a gente está vendo, um estado quer vacinar há 16 anos, o outro estado não quer vacinar, enfim, com as desobediências, né, a partir das pactuações, porque para mim se está pactuado é para ser cumprido, né, se pactua, se sai as atas de distribuição, mas cada um entende e faz do seu jeito, ou pelo menos muda um pouco as regras dos seus estados e nos seus municípios. O SUS mostrou a sua eficiência, mostrou o quanto ele cresceu a partir da sua Constituição, que veio pela nossa Constituição, conhecida como Constituição Cidadã. E aqui, então, quero fazer uma homenagem ao nosso querido Sérgio Aroca, a todos aqueles que participam dessa construção do Sistema Único de Saúde, porque é impossível dizer que um foi mais importante que o outro. Como vamos dar conta, neste momento que a crise sanitária está sucedendo, em função da pandemia, uma crise de interrupção dos procedimentos e do acesso por, no mínimo, 1 ano e meio da nossa população que tanto necessita do Sistema Único de Saúde. Mas como fortalecer o SUS sem a gente ampliar os recursos necessários para fazer frente? Começamos a reestruturar a atenção primária, colocando métrica no sistema, aprovamos médicos pelo Brasil, com meta, com valores, tratando um pouco esses recursos humanos, que é uma página que ficou um pouco esquecida nessa formatação do SUS, esse médico brasileiro de DNA liberal como prestador e competidor entre si, quando está como funcionário público, como lidar, como fazer com que essa garra possa ser transversal em todas, dar o devido glamour, o devido status para o médico de saúde da família, que agora vem uma geração aí sendo formada, abrir inúmeras residências Brasil afora. Mas na hora da atenção especializada, aí a saúde suplementar tem um desempenho muito superior ao do SUS, que fica patinando, e a nossa crise acontece nas salas de emergência, nessas filas, na demanda reprimida, no exame complementar, e a gente olha e fala assim, olha, precisamos de dinheiro, precisamos reinventar todo o sistema, porque senão não vai dar. Como que seria a sugestão de trazer a expertise da iniciativa privada, que está ali basicamente tratando de média e alta complexidade, trazer para dialogar com essa média e alta complexidade do SUS? Nós temos a obrigação de colocar a saúde no debate presidencial do ano que vem e fazer com que esses candidatos se comprometam com a saúde pública e colocar representantes ligados à saúde pública para fazer o enfrentamento necessário. Nós precisamos fazer uma defesa do SUS. Alguém pode dizer, não, mas o SUS tem se saído tão bem na pandemia que não precisa de defesa. Não engano, precisa. O SUS precisa de defesa. Mas não é uma defesa aleatória. Eu acho que tem que ser uma defesa política que tem que percorrer alguns caminhos que já foram citados aqui. A saúde exige a superação dos limites político-administrativos dos municípios, inclusive dos estados. Então, a gente tem que rediscutir essa questão. A gente precisa criar um movimento político, e eu acho que o fórum para lançar esse desafio é justamente esse,
de não só ter nos programas e nas campanhas presidenciais, mas ter um movimento político que envolva todas as campanhas de governadores, de deputados, de senadores, de presidente, de tudo, sobre a questão do nosso Sistema Único de Saúde. E viva o SUS! Obrigado.